Impedido de viajar aos Estados Unidos por determinação do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu aliados na sede nacional do PL, em Brasília, para assistir à posse de Donald Trump. O passaporte de Bolsonaro foi confiscado por ordem do ministro Alexandre de Moraes em fevereiro do ano passado, durante a operação da Polícia Federal. A defesa do ex-presidente tentou reaver o passaporte em 2 ocasiões. Nas duas, Moraes negou o pedido. Ontem, o senador americano Shane Jett, do estado de Oklahoma, enviou uma carta formal ao ministro Alexandre de Moraes e aos demais integrantes da Suprema Corte Brasileira para solicitar a devolução do documento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. No pedido, Jett sustenta a necessidade de garantir a liberdade individual, valor que ele afirma ser essencial tanto na Constituição brasileira quanto na tradição democrática dos Estados Unidos. Até o momento, não houve resposta oficial do Supremo Tribunal Federal em relação a esse ofício. Ana, eu quero te ouvir aí, se você fez também o Data Oeste em relação à repercussão da ausência de Jair Bolsonaro na cerimônia de posse, como repercutiu? Você tem conversado com algumas pessoas aí em Washington, você que chegou já no sábado, conta pra gente. Paula, conversei sim, fiz o Data Oeste e conversei com um dos principais articuladores, como queiram, do Partido Republicano, ele que trabalhou, Charlie Giroux, que trabalhou com o presidente Ronald Reagan, ainda quando o Reagan era governador da Califórnia, depois seguiu com o presidente Reagan para a Casa Branca, e ele me disse ontem à noite, ele está aqui e nós nos falamos por telefone, e ele me disse ontem à noite que repercutiu bastante a ausência do presidente Jair Bolsonaro, principalmente, Paula, porque agora as pessoas estão cientes de todo o processo que está acontecendo com o presidente Bolsonaro. Muitos, inclusive, perguntaram, já que o Charlie conhece bastante a história do Brasil, já foi ao Brasil, inclusive ele que nasceu no Brasil, acreditem se quiser, nasceu no Brasil, mas mudou para os Estados Unidos ainda com 2 aninhos, foi adotado por uma família americana, ele e a irmã, se mudou para os Estados Unidos, aí se tornou um grande advogado na Pensilvânia, depois entrou para o Partido Republicano. Ele me disse que as pessoas perguntam muito qual foi o crime que o presidente Jair Bolsonaro cometeu. Muitos querem saber, assim, legitimamente. E a resposta, é claro, que deixa todos de boca aberta. Como não há crime, não há indiciamento, não há por que ele está sem o passaporte. E aí, essa conversa, ele me disse, Ana, é uma conversa que começa e as pessoas não terminam essa conversa de maneira rápida. Elas continuam perguntando, depois perguntam por que o presidente Bolsonaro está inelegível. E aí, quando vem a resposta, por causa da tal reunião com os embaixadores, ainda quando era presidente, as pessoas ficam mais chocadas ainda. O que acontece, Paula, é que não tem como os americanos, não tem como você não fazer essa relação que está acontecendo com o presidente Jair Bolsonaro com a caça às bruxas que aconteceu nos últimos 2, 3, 4 anos em relação ao presidente Donald Trump. Então, o lawfare, que muitos diziam, né, não, nunca vai acontecer na América, isso nunca vai acontecer aqui, os americanos testemunharam, muitos, inclusive, votaram em Donald Trump contra o lawfare. Então, as pessoas entendem que essa perseguição, ela é implacável. A única diferença, Paula, é que aqui, hoje mais cedo, nós estávamos com a Suprema Corte, né, atrás da gente, agora estamos com a Casa Branca, né, os fundos da Casa Branca. A única diferença é que aqui a Suprema Corte não interfere em nenhum processo do Legislativo e do Executivo. E aí, quando você explica essa questão, como a nossa Suprema Corte é ativista, é política, que está interferindo no Legislativo, no Executivo, interferiu no Executivo quando o presidente Bolsonaro ainda estava, né, como presidente do Brasil, aí dá um nó na cabeça das pessoas. Mas muitos deles, Paula, dão a seguinte resposta: Maria Salazar vem aí.
ela vai ser um nome importantíssimo para o Brasil dentro da administração de Donald Trump. Ô, Ana, diga para o Ivan Kleber que eu também quero ouvi-lo sobre esse assunto, por gentileza, que acho que ele não está com ponto, não consegue me ouvir. Mas antes, deixa eu trazer aqui para a nossa audiência, porque a produção reuniu também a repercussão da ausência de Jair Bolsonaro nessa cerimônia de posse de Donald Trump, que ganhou destaque na mídia internacional. O fato repercutiu na imprensa dos Estados Unidos, da Europa e até do Oriente Médio. O jornal americano Wall Street Journal destacou que, apesar de Bolsonaro ser um dos principais aliados de Trump na América Latina e ter recebido um convite para o evento, o ex-presidente foi proibido pela justiça brasileira de deixar o país. Ainda nos Estados Unidos, o The Washington Post foi além e traçou o histórico de embates na justiça entre Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes. Já o principal jornal do Oriente Médio afirmou que Jair Bolsonaro se considera vítima de perseguição judicial. Eu quero ouvir, então, o Ivan Kleber sobre a ausência de Donald Trump, ele que mora também em Londres, também como é que repercutiu por lá. Enquanto isso, a gente está acompanhando aqui, ó, um olho em Washington, na Ana e no Ivan Kleber, de olho dentro do Capitólio. Donald Trump segue ali participando dessa cerimônia de revista de tropas. Logo mais a gente traz mais atualização. Agora é com vocês aí, Ivan Kleber. Obrigado, Paula. Completando esse giro da mídia, muitos órgãos de imprensa da América Latina também repercutiram isso. E também conversando com pessoas aqui ontem, porque o Brasil é o país líder da América do Sul, pelo menos deveria ser. Então, as pessoas olham para o Brasil e veem o que está acontecendo. Teve uma declaração do Milei também, falando a respeito que o Lula não deixou o presidente Bolsonaro ir, né, a essa posse. Agora eu queria trazer um ponto em relação ao sentimento dos americanos, porque as pessoas pensam, foi o Trump que convidou o Bolsonaro, então, só que a recusa, digamos, a impossibilidade do presidente Bolsonaro vir à posse, muitos americanos estão encarando como uma ofensa, porque foi um convite dos Estados Unidos a um ex-presidente do Brasil. Então, muitos americanos, até pessoas que não votaram, melhor dizendo, em Donald Trump, porque hoje é o dia do país. Política, embora seja a posse de um presidente, em alguns momentos deve ser deixada de lado. Então, eu percebi que existe um sentimento do americano, dessa recusa, digamos assim, e de trazer a ofensa para o sentido pessoal, para o lado pessoal da coisa, não é? Então, eu observei muito essa repercussão na América Latina. A gente já tem outras questões também, que não é o caso aqui, mas da pressão que está acontecendo em cima do presidente Lula para que ele responda às declarações do Maduro, feitas semana passada, que as Forças Armadas brasileiras vão ajudar a libertar Porto Rico. Até agora, pelo menos que eu tenha visto, a gente não teve essa resposta. E nesse sentido também entra essa questão, então, da impossibilidade do presidente Bolsonaro vir aqui para a posse. Eu ressalto muito essa questão que muitos americanos se sentiram, afinal de contas, é a posse do nosso presidente, por que ele não pode vir, né? Teve muito essa questão também.